Vou começar, certo? É, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao programa Tô Dentro, do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza. Este é um programa que tem a organização do Núcleo de Eventos do CCG e realização da Graduação Tecnológica em Eventos. Hoje nós temos um tema super interessante para vocês. Hoje nós temos a live A Inclusão no Mercado de Entretenimento com Sávio Maia, produtor do artista Xande Avião e responsável pelo perfil no Instagram Produção XYZ. Tudo bom, Sávio? Tudo bom, dona Milena? Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Muito obrigado à senhora, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, certo? Eu me sinto honrado em poder conversar com todo o pessoal aí do curso de Gestão de Eventos da Unifor, uma das mais importantes instituições de ensino superior do Nordeste. Hoje, né, nós vamos conversar um pouco sobre essa inclusão de novos profissionais no mercado de entretenimento. E eu queria muito que você falasse um pouco como é que tá a situação desse mercado, né, que foi tão impactado com a pandemia, né, e que também se reinventou muito rápido, né? Tudo que Verdade. a gente já vem conversando há algum tempo, tudo que era tendência, né, no início do ano, no ano passado, hoje é realidade. É verdade. Dona Milena, a gente tem duas situações muito distintas disso. A gente tem um mercado tradicional de eventos, e realmente esse mercado tradicional de eventos foi impactado de 100%, que seriam o nosso pessoal de cerimonial, o pessoal de casamentos, formaturas, pessoal de eventos públicos, pessoal dos eventos privados. Todos esses aí estão parados e numa situação calamitosa, até por se dizer, porque a gente tem vários profissionais que não sabem como é que vão garantir o sustento dentro das suas casas. Já de outro aspecto completamente oposto, a gente tem gente aí atuando muito firmemente em uma área que eu acho que é uma das nossas apostas para o futuro. Não que os eventos tradicionais vão se acabar, vão passar por esse momento muito difícil, vai passar por toda uma readequação, mas agora a gente está vendo muitos eventos não presenciais, os eventos virtuais, que, como eu até tinha comentado com a senhora mais cedo, até bem pouco tempo atrás, quando a gente convidava alguém, ela não podia aparecer presencialmente, fisicamente, era até tido como uma coisa deselegante. Hoje em dia, é uma coisa completamente normal e natural, que a gente possa não contar com a presença física de alguém, mas ela possa dividir conosco tanto quanto o seu tempo, suas ideias, seu conhecimento. São momentos, é um momento de transição, é um momento de a gente usar todas as ferramentas que a gente tinha com gestão de pessoas, com descobrir como é que a gente vai poder gerir esses eventos a partir de agora, que a gente vai ter que se incluir numa série de protocolos biológicos para garantir a segurança das pessoas. Acho que o momento agora não é pensar num dia de retomada de evento. Acho que o momento agora é de pensar na qualidade e na segurança desses eventos. Quando a gente tiver certeza disso, a gente vai tendo um plano de retomada, que nem o governo do estado de São Paulo já tem um plano de retomada, o governo do estado do Rio já soltou um plano de retomada também para os eventos. A gente está aguardando daqui do Ceará, que logo a Secult já deve estar liberando também. Isso vai ser um momento muito delicado. Inclusive para a gente poder conversar com quem está querendo se incluir no mercado de eventos, que por agora o mercado, a parte física dele está parada, porque a gente está passando por essa situação de catástrofe mundial. O que é um dos meus conselhos principais para esse momento? Se atualizem, estejam cientes de tudo que está acontecendo, procurem saber dos eventos que comecem a voltar. A gente já tem evento acontecendo em uns formatos muito inusitados, por assim dizer. A gente está tendo uma experiência que seria quase uma viagem no tempo. A gente está tendo eventos em formato de drive-thru.
pessoas dentro de carro. A gente tem museu que está montando exposição para carro. A gente está tendo o cinema, tá todo parada, toda a produção cinematográfica no país está parada, mas em alguns momentos a gente já tem alguns cineastas, inclusive, como a gente já tinha conversado, aproveitando esse momento para registrar o momento, como um momento histórico. Tem muitas coisas que dá para fazer num momento como esse. A gente está tendo um exemplo aí das lives dos artistas que estão se reinventando e estão, antes de tudo, eles estão mantendo a marca deles, os nomes deles em alta exposição, que são uma coisa muito inteligente se fazer num momento desse. E tem mais alguns eventos aí que estão acontecendo pontuais, não no volume que a gente gostaria que estivessem acontecendo, mas estão acontecendo. E falando nesses profissionais, né? A gente, lá no curso de eventos, na verdade, a gente teve que reinventar todo o programa desse semestre, com as disciplinas, trazendo as novas ideias, trazendo novos temas para dentro das nossas aulas, esse conteúdo novo, né, aplicado aos eventos digitais. Como é que você vê esse novo profissional? O que esse novo profissional de eventos de fato precisa, né? Eu acho que, dona Milena, o nosso negócio é lidar com gente. Eu acho que um evento ele se constitui a partir do momento que você tem duas ou mais pessoas se reunindo para alguma coisa. Um evento pode ser um evento de pequeniníssimo porte, pode ser uma reunião familiar. Se trata de um evento, não vai precisar de um profissional de evento. Muito provavelmente só vai precisar de uma mãe ou de um pai organizando tudo. E a gente tem outros tipos de eventos que vão acontecendo. Juntou gente é evento, certo? Juntou gente é evento. Eu acho que a natureza tão bonita dessa profissão é essa. Se você juntar as pessoas, se torna um evento. E você pode ir dando organização, você pode ir entregando serviço, você pode ir entregando... Se você me perguntar qual é o sentimento que o estudante tem que ter agora, ele tem que encontrar no evento, ele tem que aprender a identificar nos eventos qual é o propósito dele. Eu acho que propósito, quando você identifica num evento qual é o propósito dele, você tem o domínio dele. Se você entender o porquê das pessoas estarem se reunindo. Evento é isso, são pessoas se reunindo com algum propósito. Se é se divertir, se é passar o tempo, se é conversar com os amigos. A gente tem que entender o propósito das coisas. Se você me perguntasse agora qual é a valência que os estudantes têm que mais prestar atenção nesses dias, eu acho que é nessas coisas até um pouquinho mais sofisticadas. Aprender a ler a persona do público dele, a identificar a forma como esse mercado vai se comportar esses dias. A gente teve uma retração muito grande, mas a gente sempre tem uma cabecinha mais pensante que já está se mexendo. Eu tive um exemplo de um evento muito bacana que aconteceu, acho que tem uns 20 dias mais ou menos, que foi dentro de uma plataforma, acredite se quiser. O evento aconteceu dentro de uma plataforma de um jogo. Ela reuniu mais ou menos umas 100 pessoas, 120 mil pessoas, que foi dentro de uma plataforma de um jogo e teve a apresentação de um cantor muito famoso. E tudo isso dentro de um jogo. O Alok, que é um nosso maior representante da música eletrônica aqui no país hoje, ele começou aquela live dele, que eu brinquei até que a live do Alok ela nem foi tão divulgada, esse primeiro momento dela. Ela começou dentro de uma plataforma de jogo, passou para dentro do YouTube e terminou na Globo. Ou seja, ela caminhou por praticamente todas as 3 plataformas principais que a gente tem hoje, que é o digital, puramente digital, que é o YouTube, que é a transmissão de streaming, que hoje em dia já está se tornando uma coisa muito mais popular pelo acesso das pessoas, e o convencional, que é a TV. Essa comunicação, eu queria muito que todo mundo que estivesse entrando já tivesse esse sentimento. A gente não pode mais se preocupar só de botar as pessoas para dentro de um evento, de receber um ingresso, ou de receber um convite, de organizar as coisas. A gente tem que se preocupar com o propósito do evento, a gente tem que se preocupar com a experiência que o evento está propondo. São coisas muito subjetivas, mas pede uma sensibilidade que a gente tem que aprender a desenvolver, entendeu?
como o nosso ramo de atuação, ele é físico, ele é cansativo, ele vira noite, a gente perde final de semana, a gente troca o dia pela noite, ok. Mas a gente tem que também desenvolver uma sensibilidade, tanto quanto essa resistência física, para identificar essas duas coisas. Propósito, você tem que identificar qual o propósito do seu evento e qual a experiência que ele se propõe. Quando você conseguir internalizar a experiência do seu cliente, saber se ele conseguiu estacionar bem o carro, saber se ele está trazendo o carro ou está preferindo vir de transporte público, ou então se a gente já tem uma parceria com algum serviço de transporte. Você tem que pensar na experiência do seu cliente. E quando a gente identificar isso, eu acho que vai ser uma grande vantagem para essa nova geração de profissionais que a gente vai ver atuando daqui a uns dias. Em falar em plataformas digitais, né, nessas lives, o Brasil hoje, né, se todos os dias da semana nós temos lives de artistas famosos, né? De famosos e de não famosos. A gente tem que aprender a prestigiar também os não famosos. Com certeza. Inclusive, nós já temos no Instagram um canal, né, que fala sobre todas as lives que tem todos os dias. E que a nossa live foi incluída nesse canal, nesse perfil. A lista de lives. Eles têm uma base de dados lá, acredite se quiser. No Brasil estão ocorrendo, em média, entre grandes artistas, logicamente, pequenos e médios artistas. A gente também está tendo vários segmentos de live. Live de educação, como essa que a gente está participando agora. A gente está tendo live de culinária. A gente está tendo live de entretenimento. Live de contação de história. Live de leitura. Tem gente que simplesmente começa a ler um livro e fica transmitindo ali no streaming. A gente está tendo live de atores e atrizes fazendo interpretação. Eles põem um livro, um filme ou alguma coisa que eles ajudaram a produzir em algum momento e vão fazendo a crítica daquilo. A gente está tendo uma base de lives aqui no Brasil em torno de 2.000, 2.500 cadastradas, fora as pessoas que não chegam a mandar cadastro lá para eles. Mas é um fenômeno genuinamente brasileiro, acreditem. Né? Isso aqui ainda vai ser motivo de estudo. E como qualquer outra coisa, uma live também se torna um evento. Mas só que a gente tem que entender que a mesma live, como foi... Vamos lembrar aqui quem é que está com recorde agora. Se eu não me engano, quem está com recorde agora era a Marília, o Bruno Marrone, o Gustavo. O Gustavo bateu o recorde da Beyoncé, que o recorde da Beyoncé segurava bastante tempo. Na sequência, veio Marília, na sequência veio Jorge Mateus, me desculpe, na sequência veio Jorge Mateus, e depois veio a Marília. Foi uma sucessão de recordes. As 10 maiores audiências mundiais de lives são brasileiras. É um fenômeno mundial, e a gente só vai entender isso depois quando esses dados forem processados e a gente tiver noção do tamanho do alcance que esse evento, por assim dizer, porque as lives agora se tornaram eventos, só que não eventos regionalizados, são eventos nacionais. E por causa disso também, dona Milena, vai se haver um desgaste. Como todo mundo já deve estar notando, já está virando meio que uma piada, está tendo live todo dia. E como tudo que você tem muita oferta, acaba não tendo a procura que as pessoas esperam. Lei de oferta e procura, é uma lei de economia que não é feio ninguém falar. Tudo que você tem excesso de oferta, as pessoas tendem a não dar tanto valor. Mas a gente foi testemunha daquela primeira e segunda semana ali, e foi uma coisa absurda. Tudo começou com o Gustavo, e começou a dar um acabamento melhor, começou a dar uma entrega melhor. Mas a gente também tem exemplos aí de lives que seguraram a essência dela. A essência das lives, eu acho que era uma coisa mais intimista, era voz e violão, era você usar os recursos que você tem dentro de casa, até porque a ideia é preservar as pessoas, evitar tanta circulação. A gente teve exemplos como a do rei Roberto Carlos, que fez no estúdio dele em casa, de Sandy Júnior, que fizeram na casa dos pais deles, que o hold foi o Chororó e a contra-regra foi a mãe deles. Foi uma coisa
Ah, a Ivete fez em casa, o DJ era o esposo, o responsável pela animação era o filho. A gente está tendo vários exemplos aí. E é um fenômeno genuinamente brasileiro. Isso vai ser motivo de bastante estudo daqui a uns dias. Isso que a gente vê muito nessas lives, né? Tem lives que tem uma estrutura muito grande, né? E lives que a gente vê que são feitas em casa mesmo, né? É uma coisa mais intimista. É. As duas são válidas. Eu acredito nisso. Os dois formatos são muito válidos. Porque o que a gente está querendo nesse momento é, antes de mais nada, gerar entretenimento. Dona Milena, eu entendo a importância que o nosso setor tem através de um momento desse. Se não fosse leitura, geração de conteúdo audiovisual, geração de conteúdo musical, você imagina como é que ia estar a cabeça das pessoas nesses dias? Não se a gente não tivesse, né? se a gente não tivesse esse acesso tão fácil para entretenimento em streaming, para a gente distrair a cabeça, para pensar em outras coisas, da mesma forma que eu sei que tem muita gente por aí que está preocupada com ter o que comer, a gente sabe que tem muita gente que tenta ocupar a cabeça para não pensar em outras coisas. Tem essas situações, são as situações muito delicadas. A gente tem gente que está preocupada em não ficar entediada, e a gente tem gente que está preocupada em dar de comer para os filhos. É uma situação muito delicada que a gente tem que se pôr no lugar também dessas pessoas e tentar ajudar de alguma forma. Inclusive, uma das melhores coisas que aconteceram com esse fenômeno das lives foi o engajamento social dos artistas, da classe artística musical brasileira. Era uma coisa que a gente já devia há algum tempo e que realmente eles estão fazendo, que é uma coisa muito bonita. Estão ajudando muita gente, levantando fundos, ajudando instituições. Eu vou dar o exemplo da gente aqui, a forma como o Alexandre e a Isa ajudaram o IPRED, que o IPRED, para quem não conhece, é uma instituição que toma de conta de quem não tem, é a pessoa que está em abandono social mesmo, a pessoa que não tem recurso nenhum. É o IPRED que vai lá, dá comida, dá abrigo. Foi uma coisa muito bacana mesmo. Eles se propuseram a fazer e estão ajudando muita gente. E eu acho que assim, o que as lives também estão trazendo, que foi muito bacana, né, para a inclusão de novos públicos, inclusive, são aqueles profissionais de Libras, né, que estão fazendo maior sucesso, além de ajudar, estão fazendo sucesso e já foi até matéria de jornal, né? Verdade. A interpretação de Libras, ela é muito física. Tanto quanto a comunicação com as mãos, a pessoa tem que comunicar com o sentimento do rosto, com a expressão corporal. Eu brinco dizendo que para a pessoa ser intérprete de Libras, ela tem que ser ator e atriz, antes de mais nada. Porque isso também é uma coisa muito interessante. A gente se preocupar no mercado de eventos com acessibilidade. Porque outras pessoas iriam dizer, a gente vai só gerar o caractere ali embaixo e tá bom. Mas o caractere não tem sorriso, o caractere não tem sofrimento, o caractere não tem interpretação. E isso só quem pode transmitir é uma pessoa. Acessibilidade, ela não é só dar o ingresso para a pessoa ir para a festa, sabe? Eu brinco com o pessoal dizendo que a acessibilidade não é só convidar para o baile, é tirar para dançar. Você tem que pegar e realmente entregar para a pessoa a experiência. E a Libras, os meninos que fazem aí a interpretação das músicas em Libras, estão muito de parabéns. É muito divertido vê-los trabalhar. E quando era no presencial, né? Como era essa dinâmica da acessibilidade dentro dos shows, dentro dos eventos que eram feitos? Dona Milena, eu tenho uma vantagem muito grande, que eu trabalho com um artista que é muito preocupado com essas pessoas. Sempre foi uma preocupação muito autêntica do Xande, desde sempre. A gente tem alguns eventos que são referência no país, realmente são coisas que têm que ser reproduzidas, replicadas, a gente tem que falar de bem desses eventos, como é a Prefeitura de Arco Verde, ali no interior do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, há quase 5, 6 anos, que ele já tem uma área reservada para cadeirantes na frente do palco. Tem uma área mais alta, um tablado, cercado, para o cadeirante, para o acompanhante, e um banheiro adaptado para eles. Isso é muito importante. Uma área dessa reservada é muito bacana.
É. E assim, é importante, né? Mas vocês já tinham pensado também na outra forma de ter algum intérprete de Libras no palco para fazer, ou foi a partir das Não, lives que vieram esses intérpretes? não. A gente já tinha alguns eventos que já contavam com isso. A gente tem um evento que é referência nacional, que é o pessoal do Na Praia, ele já tem intérprete de Libras há alguns anos. A gente tem o São João de Caruaru, que já tem. Importante. Minha diretora de conteúdo está me corrigindo aqui. Eu falei que Arco Verde era no Rio Grande do Norte e Arco Verde é no Pernambuco. Me perdoem se alguém de Arco Verde escutou. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do João, que ele pergunta o seguinte: você acha que as lives será o nosso nicho das bandas mainstream para atingir os locais onde não conseguem ir devido à distância e à logística? Eu acho que não. Eu acho que não, porque as bandas, os artistas já têm essa entrada naquelas áreas. Eu acho que uma mídia, ela não desmerece outra. Se você me perguntar, a internet vai matar a televisão? Não, não vai. Da mesma forma que a televisão não matou o rádio, certo? Uma vai absorvendo a outra e vai dando o seu tempero. Para essas regiões que realmente não tem como a gente atender todos os estados como eles gostariam, só o estado do Minas Gerais, vamos tomar um exemplo, tem 800 e poucos municípios. Não tem como a gente atender todos. O próprio Ceará aqui é uma quantidade enorme de municípios. Não tem como atender todos. Essa é uma das coisas interessantes que a gente tem que aprender com eventos, principalmente, gente. Tudo que é demais, tudo que você oferece em excesso, perde o valor. Se eu dissesse para vocês que vocês podem ter qualquer coisa que vocês quiserem no momento que vocês quiserem, aquela coisa automaticamente ela não teria o mesmo valor agregado. É a mesma situação que eu uso para definir o lance das lives. Sabe, mas as lives, você acha que quando passar essa pandemia, essa situação delicada que a gente está passando, você acha que elas vão se manter? Vão. Vai ocorrer pontualmente, como eu já achava que elas iam acontecer nos dias de gravação de DVD. Tipo, a pessoa ia gravar o DVD e já soltar ele automaticamente ali na internet. Porque o conteúdo está muito acessível para todo mundo. Se você quiser escutar qualquer artista hoje, tem um teórico que eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas ele era editor de uma revista americana que chamava Wired. Eu tenho um livro dele ali, mas eu não vou lembrar. A teoria dele, o nome do livro dele é A Cauda Longa. A Cauda Longa, ela fala exatamente disso. Ela fala de setorização de gostos, de escolhas das pessoas. Se, por exemplo, se hoje você quiser escutar música clássica executada por uma filarmônica das Filipinas, você consegue achar na internet. Se tiver gente que é fã de música clássica executada por uma filarmônica das Filipinas, você encontra. Entendeu? Você vai naquele nicho, naquele finalzinho da cauda, que a cauda é o gráfico, você vai encontrar gente que gosta daquele setor, daquele tipo de música, daquele tipo de execução. Tem gente que realmente prefere já ficar em casa e tem gente que realmente vai continuar a ficar em casa. Mas eu acho que nada supera a interação humana. Nós somos seres humanos, seres sociais, nós precisamos de contato físico, nós precisamos de olho no olho. Eu acho que as lives nunca vão substituir isso. O pessoal está te ajudando, é Chris Anderson, o nome do autor. Chris Anderson, isso mesmo, perfeito. Ele é editor da Wired, de uma revista americana muito bacana, que praticamente ela fala de futurologia. É o que a gente tem que entender quando eu falo para vocês que o Travis Scott, lembrei o nome do artista, é um trapper americano, ele fez um show transmitido dentro de uma plataforma de jogo, que se eu não me engano foi o Free Fire, uma plataforma de jogos mobile, dessas que tem agora, que estão muito populares, que não se assustem, daqui a uns dias a gente vai ter mais eventos dentro das plataformas. E estão fazendo também uma outra pergunta, que é o seguinte:
produtor de show, né, essa função é feita muito pelos homens, né, pelas pessoas do sexo masculino. Tem poucas produtoras de show, né, produtoras de artista. Por que não tem mais mulheres? Por que essa função se eu disser para você que metade do que eu sei, eu aprendi olhando meninas trabalhando, mulheres trabalhando. A mulher é mais educada, é mais sensível, se comunica melhor, é mais gentil, ela cuida mais de detalhes. Não tem mais meninas, mais mulheres atuando, porque, infelizmente, o nosso meio é machista, certo? E preconceituoso. Se você enxerga qualquer menino trabalhando num ambiente de eventos, num ambiente de trabalho ou qualquer coisa desse tipo, já chega alguém com uma piadinha inoportuna, já chega alguém falando alguma bobagem. Infelizmente, eu tenho que admitir que nosso meio é machista e preconceituoso. Inclusive, uma das minhas funções é tomar de conta das meninas. Pronto. Ela tem que ser tão bem tratada ou tão respeitada quanto se fosse qualquer outro profissional. Ela tem que mostrar, antes de mais nada, a competência dela. Só que, pelo ambiente que a gente tem aqui, pelo nosso ambiente, é da cultura latina, e é feio, é errado isso, as meninas têm que ser, no mínimo, 3 vezes melhor do que os rapazes. Ela tem que se afirmar e mostrar resultado, e mostrar serviço, e uma cobrança desleal. A gente tem excelentes profissionais trabalhando no ramo, inclusive essa semana eu estava conversando com a Marcele, que era produtora do Ferrugem. A gente tem na nossa firma, a gente tem produtora artística, que toma de conta de outro artista nosso, que é o Avni. A gente tem um exemplo aí de uma das melhores produtoras que a gente tem aqui no estado, que é do Vicente Nery, que é a dona Silvana, que é de uma delicadeza, de uma gentileza, de uma inteligência absurda. Você aprende muito quando você está perto dela. Simplesmente que é da natureza feminina ser mais cuidadosa, ser mais atenciosa. A gente tem que tentar, nessa convivência, absorver o máximo possível, porque são valências predominantemente femininas. A mulher é muito melhor do que tudo. Eu acho que o mundo devia ser tomado de conta por mulher, porque a gente ia passar muito melhor. Uma outra questão também, sabe, que a gente discute muito, né, debate muito lá na sala de aula, é que nós professores colocamos que os alunos precisam de fato de conhecer os números, conhecer a matemática, conhecer os métodos quantitativos, e é uma coisa que a gente estava conversando já nas nossas conversas de que como é assim, a análise de dados, o que hoje, de fato, a gente precisa saber para entender e ganhar esse mercado do entretenimento. Dona Milena, se você me perguntasse hoje, qual é a valência mais importante para a gente contratar alguém, as coisas que são imprescindíveis, eu acho que a gente não tem nem que lembrar. A pessoa tem que ser pontual, a pessoa tem que ser organizada, a pessoa tem que ser tem uma apresentação bacana, ter a parte teórica muito bem controlada, e depois, com o tempo, a gente vai descobrir as outras coisas dela. Se ela tem uma boa comunicação, se ela sabe respeitar uma hierarquia, se ela tem as valências que são mais importantes, que tornam um ser humano mais querido para o meio. E o diferencial para o profissional de eventos para 2021 vai ser o profissional que conseguir interpretar dados. A gente está interpretando dados o tempo todo. Muitas vezes as pessoas criam uma antipatia pelos números, porque os números são apresentados de uma forma muito grosseira. A gente tem que aprender, gente, que não é se você decorar aqui o último ano de faturamento do mercado de eventos. Eu até uso muito esse exemplo. Não é por você saber decorado os números que o mercado de eventos, por exemplo, ano passado faturou mais de 20 bilhões de reais. Ok. E daí? Esses 20 bilhões foram distribuídos de que região? Qual foi a região que menos faturou? E dentro dessa região que menos faturou, qual foi a área ou setor dentro de eventos que mais estava precisando de investimento, que mais precisa de profissional? É isso que a gente precisa aprender a interpretar nesses dados. O profissional
tem que se apresentar hoje para trabalhar, ele tem que aprender a interpretar dados. Dados de etiqueteira, dados de gosto de público, dados de streaming, os dados básicos eu nem digo, sabe? Que é o ativo e o passivo, para saber se o evento está batendo. Eu juro para a senhora, dona Milena, sabia que eu tenho gente ainda no mercado de eventos que o cara chega para mim e diz, e aí, como é que foi o evento? Como é que foi o evento? Vendi tudo. Beleza, ganhou dinheiro. Não, empatei. Como é que você vende tudo e empata? Que planilha abençoada é essa? E tem gente assim, acredita? Porque o cara não sabe lidar com a matemática. Não sabe ter um limite de investimento. Ele não sabe. Se eu lhe perguntar na curva de venda dele, quando é que ele passa para um saldo positivo, tem gente que não sabe, porque a planilha a planilha de custo ainda tem uma projeção, ele ainda tem na imaginação, ele ainda nem lançou. Eu acho que o profissional de eventos para 2021, para 2020, para daqui para frente, ele tem que lidar com dados. E não é só da sua área de atuação. Se você for um produtor de palco, se você for um produtor de buffet, se você for um produtor de acesso, se você for um gestor de eventos macro, independente da sua área de atuação, você tem que ter noções de todas as áreas de atuação, escolher, logicamente, uma área para atuar mais firme, para se tornar um especialista, mas você tem que saber interpretar todos os dados que estão lhe cercando, certo? São muitas coisas. O ramo é muito grande, tem muita informação de um lado e de outro, e aprender a interpretar esses dados eu acho que vai ser a chave. O gestor de Big Data, hoje, para esses dias, vai ser um profissional com um quê a mais. É isso mesmo, a gente também acha. Vocês estão vendo, né? Vocês que são alunos do curso de eventos, não é só a gente. Dona Milena, me perdoe lhe interromper, mas você sabe o que é que acontece? É porque os números, eles são muito impessoais. E a gente, quando você entra no mercado de eventos, você entra no mercado de eventos porque você quer lidar com gente, com pessoas. Números são frios. Números, eles não mentem para você. 2 e 2 vão ser 22 de todo jeito. E 2 mais 2 vão ser 4 de todo jeito. Mas está vendo a diferença para você interpretar isso? A mesma frase pode dar 22 ou pode dar 4. E ensinar as pessoas a interpretarem essa entrelinha dos dados, sabe, é o que vai dar o diferencial para esse profissional. Muitas vezes a matemática vem tão bruta que a gente não tem aquela vontade de interpretar. A gente prefere muitas vezes saber se o público está respondendo mais a uma música, ou se a experiência do cliente foi bacana, se a portaria rodou bem, se todos os shows rodaram no horário, se estava tudo certo com o serviço de bar, que é um número bem bacana que eu adoro interpretar em eventos, que é a relação público e consumo de bar. Esse número nos dá uma aparelhagem. Esse número nos dá uma aparelhagem para interpretar o nosso público do âmbito de budget, do âmbito de consumo, do âmbito de precificação das mercadorias. Quando a gente determina o ticket médio, que a gente costuma dizer, entre público e consumo de bebidas, dá para mexer em tanta coisa. Eu já vi gente perder de forma de dizer. Eu acho que deixar de faturar é tão ruim quanto perder. Eu já vi gente deixar de faturar 100 mil reais no evento porque errou a precificação das bebidas. Porque não interpretou no seu público, não juntou aqueles dados e não teve o sentimento para fazer aquela precificação da forma certa. Precificar as coisas pode parecer uma coisa errada, mas o tempo todo a gente está atribuindo, antes de mais nada, a gente tem que atribuir valor para as coisas, para depois a gente atribuir preço. Muitas vezes a gente, por atribuir o valor da forma errada, a gente não consegue tirar daquela coisa o preço que a gente quer imprimir. Isso com evento, com artista, com bebida, em qualquer outra área de atuação, principalmente com a gente que vai estar trabalhando com serviço. Eu acho que a gente tem que primeiro entregar valor para depois a gente falar sobre preço. E não é a professora Milena que está falando, viu?
É Sávio Maia, vocês prestem atenção. Bem, tem uma outra pergunta do Davi, que é um aluno lá da graduação em eventos, Bacana. que ele pergunta o seguinte... Gosto muito desse nome. Sou amigo de vários Davis. Ótimo. Quais os maiores problemas encontrados em grandes eventos em relação à inclusão, seja ela deficiência, racial, social? Davi, é como eu falei agora há pouco. Inclusão não é só a situação da acessibilidade. Não é só você pôr uma rampinha na bilheteria e ter uma entradinha diferente para o cara que é cadeirante. Não é só você ter uma área reservada para as pessoas que têm deficiência de mobilidade, ou então ter um intérprete de Libras. Eu já vi eventos que puseram intérprete de Libras, mas não deram situação para o intérprete de Libras escutar o que o artista estava cantando. Já vi situação de eventos que puseram intérprete de Libras, mas não puseram uma iluminação em cima do intérprete de Libras. Nem sinalizaram, nem avisaram para aquele determinado público que iam ter intérprete de Libras lá também. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que mais investir quando a gente fala de acessibilidade é investir em comunicação. Comunicação, para quem faz eventos, é uma das chaves mais importantes. Tipo, não adianta eu dizer que meu evento, não adianta eu trabalhar para o meu evento ser acessível se eu não informo para o meu público que meu evento é acessível. Você sabe que tem gente que não sai de casa se não tiver aquela condição especial, porque são pessoas que demandam de uma atenção e de um cuidado maior. Não adianta a gente ter esse investimento e não ter essa comunicação. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje não é nem só em fazer as benfeitorias para atender esse público tão especial e que, sim, precisa de cuidados e precisa ter esse investimento, tanto por parte da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. É a gente comunicar para esse público que essas benfeitorias vão estar lá e essas melhorias vão estar lá disponíveis para eles. Isso mesmo. Sávio, voltando um pouco para o mercado digital hoje, né? E a gente está vendo várias plataformas nascerem, né? Nos últimos dias, né? Para realizar esses entretenimentos, né? Eu já vi tem artistas, inclusive, criando, né? Serem empresários de novas plataformas para o mercado de entretenimento. Como é que vai ser esse mercado? Como é que você acha, na sua opinião, né, depois de tanto tempo no mercado desse de entretenimento? Eu já vi aí que o Xande vai estar no São João da Cavalheira, né? A gente vai fazer o São João da Carla. E aí, como é que vai ser esse processo, né, desses Milena, novos shows? Desde sempre, as classes artísticas, elas sempre ditaram tendências. Não acho que é porque... É uma coisa engraçada. Tem uma moça que é artista também, só que ela também é empresária, gestora da carreira dela. O nome dela é Larissa, mas todo mundo conhece ela por Anitta. Anitta é uma cabecinha que pensa no ano que vem, para a senhora ter uma ideia. Funciona mais ou menos assim. O artista, ele ousa, ele choca um pouquinho, às vezes, ele se expõe a algumas coisas, sempre com uma certa antecedência, mas normalmente ele gera tendência. Quase sempre eu torço para essa tendência ser uma coisa boa. Às vezes não é. Tem alguns artistas que fazem umas apostas que, infelizmente, não dão o resultado que a gente esperava. Mas é da classe artística, não falo só do artista cantor, mas também dos atores, das atrizes, dos escritores, dos dramaturgos, investirem e apontarem novas tendências. No nosso caso, eu acho que a maior responsabilidade que a gente tem esses dias, dona Milena, é preservar o bem-estar das pessoas em casa. Como? Incentivando que todo mundo se permaneça em casa, até porque se todo mundo adoecer e achar que é uma gripezinha ou alguma coisa desse tipo, a gente não vai ter leito suficiente para atender todo mundo, apesar de nossos governantes estarem investindo também nessa parte de leite. É uma doença que não tem tratamento ainda estabelecido, tem muita gente apostando em uma coisa e em outra,
mas como ela reage diferente em pessoas diferentes, a gente não tem como estabelecer isso. Eu acho que a nossa obrigação, enquanto classe de produção artística e classe artística, é gerar entretenimento para as pessoas, é que as pessoas estejam em casa e bem. E para as pessoas que não podem se entreter, a gente tem que ter essa consciência social também de arrecadar essas doações e ter esse viés social, que é muito importante. A gente fala tanto de live, a gente fala a gente está falando aqui com um público que é prioritariamente do mercado de eventos, mas a gente tem que ter consciência, gente, que tem gente aí que está preocupado em ter o que comer. E a gente tem que ter esse cuidado com essas pessoas. A gente tem que demonstrar essa empatia por essas pessoas. Lógico, a gente tem gente que está preocupado com a saúde mental, para não ficar pensando em bobagem dentro de casa. Mas a gente também tem que ter essa parte oposta que, infelizmente, nosso país ainda tem, que é essa discrepância social e econômica tão forte. Agora vem uma outra pergunta também, da Joyce. Quais são as formas que atualmente os artistas estão, de fato, encontrando para interagir com as pessoas portadoras de deficiência? Como é que eles estão interagindo, né, para também não ficar longe do seu público, né? Eu acho que a obrigação de todo artista, esses dias, já que a gente não pode ter presença física, por assim dizer, eles têm que gerar o que em rede social a gente chama de conteúdo. É uma palavra muito bonita para se dizer que os artistas têm que ter presença. Tem que ter presença em rede social, tem que ter presença em veículos de comunicação, tem que ter, antes de mais nada, eu insisto nisso, tem que ter uma presença com um viés de ajudar o próximo, de interagir com a sociedade, independente de a gente estar falando de um público com algum problema de acessibilidade, com algum problema de deficiência, por assim dizer, mas eu estou falando isso do público em geral. Eu acho que é obrigação de toda a classe artística agora pensar no social. Acho que a única preocupação que a gente tem que ter agora é com a parte da saúde, com a parte da retomada dos negócios, dos eventos tradicionais, porque estão havendo eventos, só não estão havendo os eventos tradicionais. A gente tem que ter uma retomada muito cuidadosa, avaliando esses resultados, tomando muito cuidado com a saúde das pessoas. Vai ter um novo normal vindo por aí. Eu acho que a gente já está entrando, né? A gente já entrou, vivendo nele. Já estamos vivendo nesse novo normal, né? A gente vive no futuro. Isso aí. Sábio. E agora a gente está já quase encerrando, né, nossa conversa, nosso bate-papo dessa noite. Recebi várias mensagens. Sábio, por favor, me contrate, eu quero trabalhar com você. Como é que... Deixa eu responder uma pergunta de R$1 milhão. Fique à vontade. Pronto. Muita gente me pergunta, sabe, como é que eu começo a trabalhar no ramo de eventos? Gente, não existe resposta perfeita. Cada pessoa encontra o seu caminho, certo? Cada pessoa constrói o seu caminho. O que é que eu peço para vocês? Eu uso muito o parâmetro do pessoal da educação física. Há 15 anos atrás, a pessoa, por ter vivência prática, acabava tendo a vivência prática e podia desempenhar a função de técnico, de professor de educação física. Mas com o tempo e com a organização da profissão, essas pessoas estão sumindo. E só as pessoas que têm a formação, realmente, para entenderem números, parâmetros, processos, para entenderem das valências que você precisa implicitar dentro dos eventos, para entender, antes de mais nada, o que é propósito, para entender o que é uma construção de marca. Estou falando tanto da marca de um evento quanto da marca pessoal, para você identificar a que se propõe um determinado evento. Isso aí vocês só vão ter estudando. Eu fui abençoado por ter um colega de trabalho que tomava de conta de mim, que me orientou bastante. Eu sou muito abençoado por ter a oportunidade de trabalhar, por fazer parte de uma empresa que sempre me apoiou e trabalhar com um artista que eu nem sei o que é que eu falo do Alexandre, porque ele sempre conversou muito com a gente, até a forma de chamar a atenção dele tem um jeitinho todo especial dele. A gente
é uma geração que não vai mais seguir tanto daqui para frente. A formação prática ela vai parar de existir. E vocês têm que estudar a formação teórica e, sim, começarem a implementar os conhecimentos práticos. Vai ser uma soma. A forma que você vai se inserir no mercado de trabalho, só você vai construir, só você vai descobrir o seu caminho. Mas pode ter certeza, vai ser uma soma dessas duas coisas. Seu conhecimento teórico e seu conhecimento prático. E você vai descobrir esse balanço e a forma que vai criar a sua personalidade profissional. Inclusive, nós já lá no curso tivemos alunos, né? Hoje são os egressos do curso, que tiveram a prática e depois, né, com a abertura do curso de eventos, eles vieram para o curso para poder se aprimorar e conhecer um pouco mais a teoria. Isso é a gente aliar a teoria com a prática é o mais importante. É o melhor caminho. A prática ela é muito sofrida. Algumas pessoas têm a oportunidade de aprender o que aprenderam. Eu fui uma delas. Eu aprendi tudo que eu aprendi na prática. Mas é muito sofrido, é muito judiado. Quando você tem a oportunidade de estudar, gente, você aprende pela experiência dos outros. Você aprende com o erro dos outros. Você não tem que errar você não tem que errar os seus próprios erros. Você vai aprender com a experiência de outras pessoas. É uma vantagem muito grande e encontrar esse equilíbrio entre a teoria e a prática, eu acho que é o desafio que a gente tem que ter para as nossas vidas. Vou terminar agora com uma última pergunta, né? Eu tenho muitos alunos que entram no curso de eventos querendo trabalhar com shows, com os grandes artistas, sabe? Se ele tiver esse propósito, se ele tiver esse propósito, eu só lhe garanto uma coisa: a palavra tem poder. Eu estou aqui na frente da minha esposa e eu acho que deve ter o que agora? Esposa, uns 13, 14 anos. Eu lhe falei que eu ia trabalhar onde eu trabalho. Não falei? A palavra tem poder, certo? Você bota aquela meta na sua cabeça, tenta entender e estudar o máximo possível a empresa e o lugar que você quer se inserir. Isso é muito importante, entendeu? E começa a desenvolver. Você começa a desenvolver networking, começa a desenvolver as suas capacidades profissionais, você começa a desenvolver uma série de coisas que você vai precisar para agregar alguma coisa naquela empresa, entendeu? Não é do jeito que vocês pensam, não é do jeito que vocês pensam, não. Vocês já estão inseridos na parte educacional, vocês já sabem que não é essa... Glamour. Como um amigo meu chamava, não é esse glamour que todo mundo imagina. É um trabalho muito dignificante, é sacrificante também, mas como quase todo trabalho que você desempenha de uma forma um pouquinho acima da média, sempre tem uns sacrifícios. E agora, assim, as suas últimas considerações, né, nesse momento. A gente já está encerrando. E ainda estão aqui mandando mensagem para mim, dizendo assim: professora, faz a pergunta do nosso evento, por favor. Os meninos vão organizar uma festa para os concludentes, né, esse semestre online, e depois eles querem conversar também contigo para saber assim, como é que traz o Xande para esse momento com os alunos? Convida, ué. Convida. O não a gente já tem, né? A gente convida. Quem não abre a boca e quem não arrisca não consegue, certo? A gente tem que tentar. Inclusive, um atleta, o LeBron James, ele fez a graduação da high school, a graduação do ensino médio americano, todo virtual essa semana. O orador para todas as turmas foi o Barack Obama. Foi um evento virtual, viu? Para o país inteiro. Podem procurar isso aí, que já deve estar na internet já. Gente, antes de mais nada, eu queria agradecer a dona Milena. Obrigado pelo convite da senhora, tá bom? Fiquei muito honrado. Eu acho que é muito bacana a gente ter essa conversa. Um dinossauro aqui podendo falar com o pessoal, com a matilha de Velociraptor, tá tudo pronto para vir para cima do mercado. Vocês sempre vão ser muito bem-vindos. Eu estou lá no produção, @ produção XYZ. Onde tiver um check sound do Xande, se sintam convidados. Eu estava conversando com a dona Milena aí, quando o novo normal chegar, a gente vai ter uma coisa bem bacana para convidar todos vocês, viu? E é só isso, agradecer. Quem tiver a oportunidade também, eu aproveitei esses dias em casa e escrevi um e-book que
Então, um investimento de R$10 é praticamente simbólico, mas ele é todo revertido para ajudar algumas famílias de profissionais que não estão podendo trabalhar. O nome do e-book é bem sugestivo, são 10 insights para se tornar o melhor produtor. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada. É isso mesmo, leiam, certo? Que é muito interessante, sim. E o Dona Milena, viu, vai pegar naquela uniforme. Obrigado, Dona Milena. Obrigada, Fábio. Foi um prazer ter você aqui. Espero que quando a gente retome as nossas atividades, Já estamos. Mas retome só que a gente já está conversando aqui, a gente já está construindo. E você vai lá na Unifor também para conversar com os alunos. A gente vai falar de portas abertas, sempre. Muito obrigada. Foi toda nossa. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada por estarem acompanhando. Certo? A noite aí está cheia de lives, basta acompanhar a lista de lives aí no final de semana. Dê uma olhada lá. listadelives.com.br, também tem o Instagram, @listadelives. Isso aí. Tem que puxar o peixe para os meus amigos. Sigam a lista de lives e produção XYZ. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo. Dona Milena. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem bem.